Como visitar Ecovilas? Essa é a pergunta que a gente vai tentar responder durante essa live de hoje. Isabel Vale, da Bombom Editora, e Vanessa Tenório, que é uma ativista educadora que já visitou mais de 20 ecovilas em todo o mundo. Já vou fazer a pergunta, e aí, como visitar ecovilas? Não tem receita de bolo, né, Bel? Mas eu trouxe alguns passos que eu gostaria de compartilhar conforme minha experiência. Mas já que você citou a coxa, eu tive com ela na Suécia, porque eu sou voluntária da GEM também, né? E eu tive com ela na Suécia no Encontro de Ecovilas da Europa, em Angesbacka, uma comunidade gigante lá. E como você falou sobre a GEM, eu acho interessante porque nem todas as pessoas que estão aqui nesse momento tiveram oportunidade de assistir as outras lives, onde a gente define o que é ecovilas, né? Então, eu acho que vale a pena reforçar a definição de ecovila que a rede global de ecovilas traz. Então, eu trouxe essa definição só para nos guiar um pouquinho também na nossa conversa. Que a GEM ela define a ecovila como comunidade intencional ou tradicional que utiliza, né, processos participativos locais para integrar holisticamente as dimensões ecológica, econômica, social e cultural da sustentabilidade, a fim de regenerar os ambientes sociais e naturais. E o que é o eco, né? Vem do grego, eu não sei se eu pronuncio corretamente, mas acho que é ecos. E é relativo à família, casa, lugar e planeta, que é tudo essa conexão entre todos nós, né? Então, conforme eu disse, respondendo a sua pergunta, como visitar ecovilas não tem uma receita de bolo. Eu visitei várias em 3 continentes e com cada uma eu tive um processo diferenciado. Eu acho sempre que o conhecimento está no coletivo. Então, eu queria, desde já, convidar todos que estão nos assistindo, se tiverem esse tipo de experiência também, que compartilhem aqui conosco para a gente aprender juntos, porque esse é o objetivo. Eu vou compartilhar minha jornada de 3 anos visitando comunidades intencionais. E aí eu conto também com a colaboração de quem teve experiência parecida aqui no Brasil ou pelo mundo, né, para ajudar a gente a aprender juntos. Então, eu trouxe 3 passos que eu considero interessante para fazer uma conexão com esse tema, que é conhecer, conectar e coexistir. Então, eu vou tentar compartilhar o que eu fiz de acordo com esses 3 passos. Só que antes eu queria fazer uma provocação fazendo algumas perguntas. Porque enquanto educadora, facilitadora, eu não estou aqui para dar todas as respostas, né? Eu acho que a gente primeiro precisa se conhecer, né? Porque começa do indivíduo para o coletivo, para depois a gente pensar numa transição global, numa passagem do local para o nacional e global. Então, eu acho que antes da gente se perguntar como visitar ecovilas, quem tiver esse interesse precisa perguntar por que você quer visitar ecovilas. O que está por trás desse seu interesse? E aí, eu sugiro essa reflexão adotando um método que eu criei quando eu estava em Bali, na Green School, que também é uma comunidade intencional, é uma escola verde, a pioneira em sustentabilidade, mas que também tem uma comunidade dentro da escola e uma comunidade ao lado da escola formada pelos pais, dos alunos e os educadores. Então, a cultura balinesa, que a gente tem que se basear no tradicional também, né, que é o mais importante, me trouxe... É uma grande inspiração a cultura Sim, ancestral e tradicional, né? isso. E a cultura balinesa me ensinou, me inspirou a criar esse método que eu chamo de why, que é porquê em inglês, né? E eu usei as 3 letras do why, o W, representando o world,
A Mãe Terra, o planeta, o mundo como um todo. O local em que habitamos, né? O H da humanidade e o Y do yourself, você, a conexão sua consigo mesmo, né? E aí eu faço essa representação através do triângulo, que quer dizer a conexão, que é o segundo passo, a conexão entre esses três elementos: o planeta, a humanidade e nós enquanto indivíduos. Então a minha pergunta é: por que você tem interesse em visitar ecovilas, considerando esses três elementos? Qual que é a tua relação com a natureza? Qual que é a tua relação com as pessoas? Qual que é a sua relação com a sua essência, com você mesmo? Então, eu acho que essa reflexão vai nortear quando você tiver que seguir para o segundo passo, que é a conexão. E é que a gente fala da cola também, né? No mundo das ecovilas, a gente está sempre falando dessa cola. E aí, fazendo essa reflexão, pensando na natureza, nas pessoas e em você enquanto indivíduo, o que te atrai mais nessas três relações? O que faz você vibrar nessa sua procura aí pelas ecovilas, considerando essas três relações? Porque isso então, também... Se o pessoal quiser responder, pode responder aqui, né? Claro, é colaborativo. Então tá bom. Porque, assim, quando for fazer pesquisa sobre as ecovilas, cada uma tem um foco. Apesar delas abordarem, a grande maioria, as 4 dimensões da sustentabilidade que eu acabei de compartilhar aqui na definição da Rede Global de Ecovilas, cada ecovila tem o seu foco. Então, se você, por exemplo, quer focar na tua conexão com a natureza, você vai procurar um lugar que tenha esse ambiente, que de repente a permacultura seja bem forte, que eles implementem vários projetos ecológicos, onde a dimensão ecológica vai ser o foco. Agora, se a tua comunidade que você busca é focado nas pessoas, você vai procurar ecovilas que tem uma comunidade onde as relações pessoais é o foco. E aí vai focar no social, talvez no cultural, que é uma visão holística de tudo, mas sempre tem um foco. E se você quiser focar na sua essência, você vai procurar aquela ecovila que foca mais no espiritual, que você vai para dentro de si e tenha essa experiência consigo mesmo. Então, essa pergunta para mim é fundamental antes de saber como visitar. Por que visitar e qual é essa relação mais importante para você, vai te nortear a fazer a sua pesquisa. Então, só nessa, quase que uma introdução que você está fazendo, né? Porque você, antes de falar como, você já está sinalizando aí algumas coisas, e uma das coisas que você sinalizou é que, então, existem ecovilas com perfis diferentes também, né? E por isso que você também precisa saber, porque as pessoas em geral, e isso a gente tem visto, esse movimento cada vez maior, querem conhecer, mas não tem muita ideia disso. Quer dizer, cada ecovila, em geral, tem um foco, né? Tem pessoas que escrevem perguntando assim: toda ecovila é ligada a uma religião, né? E a gente traz, não todas, né? Toda ecovila trabalha com permacultura? Também não tem. Então, não tem uma generalização, né? Exato. E eu tive a oportunidade de provar um pouquinho, porque eu estava nessa busca de aprender de forma geral e trazer algumas inspirações para o Brasil, que é o meu foco quando eu implementar a minha comunidade de aprendizagem com a ajuda de muitas pessoas aí que querem colaborar. Então, assim, eu fui mesmo nessa vibe de visitar tudo o que eu pudesse. O meu objetivo, o meu propósito era aprender, apoiar e inspirar. Me inspirar, né? Então, eu fui com esse propósito de visitar
as ecovilas, de experimentar as ecovilas como voluntária residente. Então, eu tive experiências incríveis que eu vou pontuar algumas para quem estiver aqui nos assistindo um pouco mais lá na frente. Tá bom. E aí, Bel, eu também tenho outras perguntas que são mais práticas, né? Também com relação ao objetivo, é importante saber. Por exemplo, você quer residir? Eu acabei de dizer que eu fui como voluntária, né? Você quer residir nas ecovilas? Você quer trabalhar? Você quer aprender? Quer treinar? Ou seja, oferecer seus serviços? Quer apoiar, se inspirar? Experimentar um novo estilo de vida? Quer se relacionar com outras pessoas? Formar uma nova família? Quer se isolar? Então, tem várias formas de você visitar uma ecovila, né? E isso você precisa ter claramente. Eu tinha claro para mim que eu queria ter uma visão geral. Então, eu fui focando um pouquinho em cada dimensão. E aí tem outro detalhe também, né? Você quer ir sozinho ou acompanhado? Você vai com os amigos, com a família? Vai com você mesmo? Porque eu recebo no meu blog muitas perguntas, inclusive de famílias que veem que eu tenho uma certa experiência e me perguntam: ah, Vanessa, eu estou querendo viajar com os meus filhos e fazer uma experiência de voluntariado em ecovilas. Você sugere alguma? Para mim, fica um pouco mais difícil fazer essa sugestão, porque minha vivência foi quanto voluntária solo. Né? Eu não tinha família comigo, nem crianças comigo. Claro que eu tenho algumas sugestões, porque eu encontrei algumas famílias no caminho, mas eu não vivi isso enquanto família, né? Então, eu até conectei essas famílias com as pessoas que me perguntavam. Mas por que eu coloquei essa questão? Que saber se você vai sozinho, com um amigo ou acompanhado é importante, porque faz parte do processo de seleção também, quando você vai pesquisar sobre as ecovilas que você quer conhecer. A outra coisa importante também é qual que é a sua disponibilidade financeira e de tempo. Porque também tem uma variação grande aí, quando você vai visitar. Se você tem um orçamento, um budget para isso, ou se você não tem orçamento, como eu não tinha. Então, tem toda uma questão aí envolvida. E também por quanto tempo. O tempo é importante. É uma variável importante nessa seleção. Eu não sei se tem alguma pergunta aí do pessoal, porque eu não estou acompanhando nenhum comentário. Não tem pergunta, não. Tem um pessoal por exemplo, da escola, Ecovila Escola Rede Luz, que é de São Tomé das Letras. A Rene entrou, Rafael Togatti, Lana. Estamos muito bem acompanhados aqui, várias pessoas assistindo, mas não tem perguntas. Então, Mas já que você deu uma paradinha, eu queria dizer para o pessoal que eu fiz uma seleção de algumas ecovilas no Brasil que aceitam visitação. Não na pandemia agora, né, com a questão de saúde, mas que aceitam. E aí eu preparei essa listinha para falar no final, para o pessoal ficar até o final, se quiser, tá bom? A Vanessa está falando que gostaria de perguntar, minha xará. Ah, pode perguntar. Eu vou acompanhar aqui. Bom, Vanessa, estamos aqui disponíveis para responder sua pergunta. Enquanto isso, eu vou caminhando para o segundo passo, que é a conexão, né? Porque uma vez a pessoa fazendo essa reflexão e conhecendo melhor a si mesmo e o motivo pelo qual quer visitar uma ecovila, eu acho que aí já está pronto para ir para uma pesquisa. E para fazer essa pesquisa, existem muitos canais, né? Claro que a gente já mencionou que a Rede Global de Ecovilas, a GEN, o site é ecovillage.org. Simples assim. Ecovillage com 2 L's. E o Casa Brasil, que nos representa aqui na América, que é redecasabrasil.org, que a Bel já falou. Só para vocês saberem, a GEN tem mais de 10 mil ecovilas mapeadas
com mais de 2 anos de existência. Para a Ecovila entrar no site da GEN, ela precisa ter no mínimo 2 anos de existência. Então, ele já tem mapeados mais de 10 mil ecovilas e é muito fácil o acesso. Eu utilizei para encontrar todas as ecovilas que eu visitei. Eu ia lá no filtro do país que eu gostaria de visitar. Claro que ao longo do caminho você vai recebendo indicações, né? Então, mas sempre eu fazia uma pesquisa também sólida com relação à indicação que eu recebia para poder verificar essa cola. Porque eu já caí em algumas furadas também. Então, é muito importante... Furadas também, né? Tem furadas. Porque, assim, às vezes as informações cadastradas no site, elas não estão tão atuais. E mesmo que você faça contato, quando você chega lá e vive de verdade, é um pouco diferente em algumas situações. Então, tem que ter o cuidado também para não cair em furada. Por isso que... E é bom sempre manter a GEN informada em caso de experiências negativas, né? Ah, legal. E vale a pena falar que no site do Casa Brasil, a opção de encontrar as ecovilas, eles chamam lá de mapeamento dos assentamentos sustentáveis, né? E aí é diferente lá a forma de busca para mapear essas ecovilas, que é legal que eles colocam no mapa, né, onde a sua localização já e as ecovilas que estão ao seu redor. Então, é muito fácil de pesquisar no site do Casa Brasil, que é a minha segunda sugestão, se você quer focar aqui no Brasil e na América, né? Bom, a outra sugestão, claro, é o livro Ecovilas Brasil, que surgiu, né? Aqui tem 30 artigos de pessoas espertos, né? Como a Reine fala, que conhecem bastante, que conhecem bastante do assunto. E é um livro realmente que é inspirador. E foi produzido pelo Rafa e pela Eliana. Rafa, meu coach, maravilhoso, muita saudade. E aqui também é uma forma de você conhecer melhor, né? Algumas ecovilas que nos inspiram. Então, só para lembrar, está com download gratuito no site da Bambual. É só entrar na página do livro, do lado da capa tem escrito download grátis. Clica ali, põe nome, e-mail e baixa o livro. Tá Simples lindo. assim. Tá muito lindo. Simples assim. E é um presente, assim, maravilhoso vindo com essa pandemia, que todos têm acesso gratuito e eu super recomendo. Bom, tem outros sites que eu usava também para pesquisar, que é o Ecobasa. Esse pessoal eu conheci no Encontro de Ecovilas da Europa. E eles também fazem um trabalho incrível de mapeamento de comunidades. Então, tem muita coisa bacana no site deles também. ecobasa.org. Outro site também interessante, que está vinculado à GEN também, você encontra muita parceria entre eles, é o The Foundation for International Community, que é ic.org. Também é um site que tem bastante informação. E o No Mundo. O No Mundo também eu usei algumas vezes para pesquisar a comunidade, só para validar informações, que às vezes um tem mais atualizado que o outro. Como chama esse? No Mundo? É No Mundo com U. No Mundo. Ah, tá. .org. Tá. Uhum. Isso. E aí, fazendo a pesquisa, porque aí a triagem ela é bem delicada, né? Vai de acordo com os seus objetivos. E fazendo a pesquisa, basta fazer contato e começar essa conexão para coexistir, que é o terceiro passo. Agora, uma dica que eu sempre dou para quem vai fazer esse contato é deixar claro desde o início o propósito da visita. Porque isso facilita muito essa conexão, essa identificação da cola, né, de ambas as partes, e abre muitas portas, especialmente para quem quer visitar como eu, como voluntária.
Então, você tendo o seu propósito muito claro, quando você compartilha ele, as portas se abrem com mais facilidade. Então, a dica que eu dou é que tenha isso muito claro e muito bem escrito quando fizer o contato por e-mail, por exemplo, solicitando, fazendo alguma aplicação para serviço de voluntário. E aí vem a parte do coexistir, né? Que é o como. Então, eu listei 7 diferentes formas que você pode visitar uma ecovila, de acordo com a minha experiência, o que eu vivenciei, tá? Então, você, Bel, pode conhecer outras, o pessoal que está aqui com a gente também pode, é só contribuir. Uhum. Uma que eu considero a mais importante é através dos encontros. Os encontros que as ecovilas promovem, os eventos locais, nacionais e internacionais. A partir do momento que você visita uma ecovila através desses encontros, você não só se conecta com aquela ecovila, mas com a comunidade que está ali representando também. Então, se é um encontro local, pessoas da sua área, da sua região, que vão estar ali naquele movimento. Se é um encontro nacional, pessoas do Brasil todo. E internacional, você vai vendo experiências com diferentes comunidades através dos membros, né, ou residentes, visitantes, em um único lugar, um único encontro. Então, os encontros aqui feitos pelo Casa Brasil e os encontros feitos pela GEN na Europa, por exemplo, que eu participei de 2, foram essenciais, assim, para a minha visão. A gente, né, Bel, se conheceu no encontro. Na celebração do Gaia Education, 10 anos em Brasília. Então, a gente se conectou neste encontro. E aí, para mim, o ponto principal para você coexistir, né, depois desses 2 primeiros passos, através do encontro. E aí pode ser também eventos, treinamentos. Então, tem várias formas. Eu, por exemplo, conheci Terra Una através do treinamento do Gaia Education. Em Hanoi, no Vietnã, por exemplo, eu conheci uma ecovila lá através de um outro treinamento que foi Nomads. Eu fui para lá 5 finais de semana seguidos. Então, eu tive também contato com toda a comunidade só participando daquele treinamento, o local foi emprestado para o treinamento. E aí é uma maneira também que você tem de conhecer. Não sei se eu estou falando muito rápido. Não, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bem? Vou só beber uma água aqui. Porque o pessoal tá entrando, a gente acena. Mas tá ótimo. Maravilhoso. Então, a segunda forma de você visitar uma ecovila, que foi 90%, né, do que eu fiz, é através do voluntariado. E o voluntariado, ele se subdivide em algumas situações, né? Tem o voluntariado com ou sem custo. E aí, como eu não tinha um budget muito alto, eu optei pelo sem custo. Só que eu também tive a oportunidade, desde que eu saí do Brasil, eu fiz essa seleção das comunidades que eu queria muito conhecer e que eu precisava ir com custo, mesmo como voluntária. Que foi o caso de Findhorn e Zeg. Então, Findhorn é na Escócia e Zeg na Alemanha. Zeg é super tradicional também. Os membros de Tamera, os membros da Zeg fundaram Tamera em Portugal. Então, é uma comunidade muito conhecida também, uma das primeiras, como Findhorn, e ela fica na Alemanha. Então, eu fiz o Experience Week, que é a experiência de uma semana, né? E depois o Being Community, que é estar em comunidade. E aí, é um treinamento incrível, que você também conhece a comunidade através do voluntariado, mas são pouquíssimas horas, porque você realmente tem sessões de treinamento
com membros da comunidade e com a cocriação de uma comunidade com os participantes do seu grupo. Então, é uma experiência muito rica, mesmo que tenha custo, e não é baixo, nesse caso de Findhorn, é um valor significativo. A vantagem para os brasileiros é que, como a gente é considerado em países em desenvolvimento, né, eles dão bolsa para os países em desenvolvimento. Então, é fácil conseguir bolsa para fazer o Experience Week em Findhorn. Bom, excelente dica, hein? Para quem quer conhecer a Ecovila fora do Brasil também, excelente dica. Isso. E o sem custo é aquilo que eu falei, né? É você fazer a aplicação do voluntariado, que tem muitas que precisam. A grande maioria das ecovilas abrem as portas para o voluntariado. E você tendo isso claramente, o seu propósito, fica bem fácil de conseguir. Então, eu não tive problemas em me manter sempre ocupada fazendo... Nossa, eu aprendi demais, aprendi muita coisa. Minhas mãozinhas de computador passaram a fazer muitas atividades manuais e eu fiquei super feliz colocando aqui a cabeça, mãos e coração em atividade. Que lindo, então, que foi, lindo, que lindo. Foi incrível. E a outra questão do voluntariado é ser hóspede voluntariado. Hóspede voluntário. Como que acontece? Às vezes, a Ecovila tem a possibilidade de hospedagem e ela oferece um desconto se você oferecer por dia, por exemplo, 2 horas de trabalho. Na Suíça, por exemplo, eu fiquei em uma, eu não fui nesse sistema, mas a pessoa que estava trabalhando comigo era um hóspede voluntário. Ele só trabalhava por 2 horas todos os dias, enquanto eu trabalhava 6 horas. Então, existe essa opção também de hóspede... Opa! Perdão, caí. Então, existe essa opção também de hóspede voluntário. Por exemplo, a El Nagual, eu sei, não sei se eu pronunciei certo, né? Eu sei que eles têm a possibilidade de só hospedagem. Você vai para lá apenas como hóspede. Como várias ecovilas têm essa opção também, de você ir apenas como hóspede. Olha, eu entrei no site deles, aliás, essa é uma dica que eu quero, é uma das ecovilas que eu separei aqui para dar de dica para visitar, e eu entrei no site e tem lá o voluntariado. Então, não sei se eles atualizaram e tal, mas é uma possibilidade. Não Sim, só como hóspede, né? Porque a El Nagual tem voluntariado como hóspede e tem só o hóspede também, que eles têm uma espécie de uma pousada e tal. E eu sei que eles dividem também em quartos compartilhados, se você não tiver uma verba muito grande para poder ficar no quarto sozinho, eles têm quartos compartilhados também, e aí facilita a tua imersão numa comunidade intencional incrível quanto a El Nagual e por um preço bem significativo, né? Gente, desculpa aí, Vanessa, mas assim, tem água quente, tá? Tem um monte de gente que pergunta, mas tem água quente? Tem! Só tem banheiro seco. Em El Nagual, não. Tem um banheiro que é molhado também, que a gente chama, né? Enfim. Isso. Deixa eu só falar, o pessoal tá fazendo algumas perguntas, eu tô anotando, tá? Eu acho legal você falar esse conteúdo que tá maravilhoso e daqui a pouco eu trago, tá bom? Pode falar. Tá, eu vou terminar os 7 que eu listei, então, e aí a gente faz essa pausa para as perguntas. Tá bom. Bom, outra opção nas ecovilas muito grandes é ser voluntária com os residentes. Eu tive experiências na Austrália e na Dinamarca fazendo voluntariado para os residentes. Que aí eles precisavam de alguma ajuda específica. Por exemplo, na Austrália eu fui como educadora homeschooling. E aí eu vivi a comunidade através de uma troca de serviço, né, para um residente específico. Eu não estava a serviço da comunidade.
Eu estava morando com um residente específico e oferecendo meus serviços para essa família em especial. E na Dinamarca, por exemplo, eu fui para ajudar a moradora a pintar a casa dela. Então, eu fiquei morando com ela por um período. Claro que depois eu acabei ajudando a comunidade, depois que eu terminei o serviço com ela, com outros serviços. E aí é o sexto passo, que é você também entrar como voluntário de um residente específico e depois que você acaba esse serviço, você já está integrado à comunidade e aí aparecem outras opções de você oferecer serviços, parcerias com a comunidade em geral. Então, eu também passei por isso na Austrália, na Dinamarca, em outros países que eu tive essa oportunidade de ficar mais tempo, quase 3 meses, por conta de outras oportunidades que surgiram. Inclusive, essa da Dinamarca foi incrível porque eles me pediram para desenhar o programa de voluntariado deles, porque eles não tinham o hábito de receber voluntários. E aí, como essa residente abriu as portas, e aí, através dessa residente, eles conheceram o serviço de voluntariado, eles pediram para eu desenhar o programa para que eles pudessem implementar e abrir oportunidades para outras pessoas que tivessem interesse. Então, foi uma experiência bem legal. Bem legal, até porque você tem uma experiência em processos, né? Antes dessa vida agora que você está vivendo, de visitar ecovilas e ser educadora, você tinha uma outra vida, eu sei disso. Então, nessa outra vida, você tinha muitos conhecimentos. Que bacana, né? Conhecimento a gente não sempre perde, são a gente úteis, vai né, Bel? aplicando. Oi? Que são sempre conhecimentos úteis, a gente não descarta, Sim. né? A gente está sempre utilizando todo o conhecimento adquirido ao longo da nossa vida em diferentes fases, né? Sim, com certeza. E a opção, assim, mais aconchegante é quando você tem a oportunidade de visitar as ecovilas sendo convidada de um dos residentes. Porque aí você tá lá descansando, só fazendo perguntas, participando dos eventos, conhecendo. Então, eu tive também, sou muito abençoada, né? Tive essa oportunidade de viver 2, 3 meses como convidada de residentes. E aí era o momento que eu tinha do meu descanso, das minhas férias, para poder também voltar para mim, né? Para dentro de mim e ficar ali quietinha no meu canto sem muita interação. Então, essa também é uma opção possível. A partir do momento que você faz várias conexões, você acaba conhecendo muita gente e aí tem essa possibilidade também de visitar uma comunidade sendo apenas convidado de um dos residentes. Que lindo. Então, são essas 7 possibilidades de se visitar a Ecovila através de diferentes formas. Que você vivenciou, né? E como você trouxe, essas foram as que você vivenciou e talvez tenham outras, enfim. Bacana. Sim. Vamos às perguntas? Vamos. Então vamos. Vanessa, que você abriu super espaço para ela fazer a pergunta, ela falou assim, ó, gostaria de saber sobre a questão relacionada a conflitos e desafios que existem na vida em comunidade. Quais foram as experiências que você viu ou teve? Uma das minhas favoritas, uma das ferramentas mais favoritas que eu vivenciei é o fórum para resolução de conflitos, né? Então, eu visitei várias comunidades que, inclusive, incluíam os voluntários nos fóruns. A da Suíça, a Schwabenalp, nos Alpes Suíços, foi uma. A gente teve uma experiência muito próxima com os residentes. E eu, particularmente, tive um conflito com uma das voluntárias. Ela estava num processo muito difícil. E eu não sei o que exatamente gerou, né, aquela emoção nela. E ela me atacou. E como eu sou uma pessoa muito transparente e eu não gosto de levar conflitos para casa,
eu chamei ela para conversar, mas ela não queria, então a gente fez um acionamento, né, a nossa coordenadora de voluntários, e a gente utilizou depois fórum para isso também. Então, foi solucionado e claro que tem toda uma técnica, né, de você não poder falar por 24 horas sobre aquilo. Então, eu vivenciei muitas técnicas diferentes, mas a que eu mais gosto é o fórum, inclusive porque eu tive um conflito e foi utilizado o fórum também para solução. Muito sutilmente, claro, e a aplicação foi bem... O resultado foi bem significativo. Bom, bacana. E o fórum tem várias comunidades, e não só comunidades intencionais, ecovilas, mas às vezes co-livings estão desenvolvendo, estão aprendendo, estão utilizando aqui no Brasil. A gente tem notícia disso e é bem bacana, bem bacana esse movimento, né? No treinamento do Gaia a gente tem também, né? Do Gaia Education a gente aprende isso no módulo social. Então é um treinamento que eu recomendo a todos, o Gaia Education. E o Brasil é muito forte, muito forte. E, pessoal, tem online, tá? E já tem um tempo, então não é um online que começou agora. Então quem tiver animado aí, vale a pena conhecer. Bom, vou pegar mais uma pergunta. A Reni fez um convite público aqui para você. Ela falou assim: Vanessa, vem compor com a gente no Casa Brasil. Gostaria que você se aproximasse mais da gente. Ó. Ai, que linda! Claro, o Rafa já tinha me feito esse convite quando eu estava, acho que no meu 2º ano de viagem. Mas aí eu estava imersa em vários projetos, não foi possível aceitar. Mas mora no meu coração Casa Brasil. E claro que eu tenho desejo sim de me conectar com vocês, Reine. Pode deixar. A gente vai criando, co-criando aí. Co-criando, é isso aí. Ó, Fernanda Lenzi. Ela falou assim, ó: visitar ecovilas como educadora. Ponto. Encontrou projetos voltados à cultura regenerativa que aceitem voluntários educadores? Se puder falar um pouco sobre como visitar ecovilas com foco nos projetos educativos, como foi sua participação neles? Caraca, a pessoa pegou a pessoa certa para falar disso. Então, o meu foco é na educação para sustentabilidade, né? Então, quando eu tinha a oportunidade de me envolver nos projetos educacionais, era maravilhoso. Claro que, às vezes, tem também a legislação local não te permite. Então, tem que ter uma checagem dos antecedentes criminais para você se aproximar das crianças. Então, às vezes, a legislação local impede. Mas eu consegui, sim, me envolver com alguns projetos. Na Austrália, eu tive oportunidades de me envolver. Só que, nesse caso, aconteceu mais com a educação em primeiro nível, né? Mais com as crianças mesmo antes da educação primária. Que tá fugindo o nome agora em português, que é o Early Years, né? É a educação... Primária tá bom. É educação antes do primeiro ano. E aí... como se fosse o jardim de infância, é isso? E um pouquinho mais, antes mesmo de entrar no primeiro ano do primário. E aí, a maioria também usa a pedagogia Waldorf, né? Como base. Tem outras que fazem seus próprios métodos. Porque, por exemplo, na Austrália, onde eu participei, era homeschooling. E aí as crianças, os pais eram interessados em formar uma comunidade para educarem juntos as crianças. Porque eles queriam que as crianças também tivessem essa experiência social. E aí eles fizeram todo o currículo, toda a forma de educar, e aí eu contribuía com experiências que eu vinha adquirindo pelo mundo também, porque eles tinham essa flexibilidade de permitir que os voluntários participassem.
Também participei de processos educativos nas comunidades na Alemanha. Desculpa, não na Alemanha, na Holanda. Participei também em Bali, né? No Vietnã não chegou a ser uma comunidade, mas era uma escola sustentável, que não deixa de ser uma comunidade em si, mas as pessoas não vivem juntas, né? Então, não era o caso da Green School Bali. Ih, tá sem som. Pera. Agora? Voltou? Tá baixinho. Pera. Ih, ficou baixo, ficou sem som. O que será que aconteceu? Oi? Tá muito baixo. Quer tirar o fone do celular, talvez? Vamos? Consegue me Ih, ficou ouvir? mais baixo ainda. Tá. Oi? Oi, Não tô te gente. ouvindo. Vê se tá Tá acabando a super... bateria. Não, tô com 69%. Então, não sei. Põe o fone de novo, então, vai ter. A Vanessa tá ouvindo bem. Ih, tá normal. Então é o meu celular que não tá bom. Ah, que danada. Continua falando, Vanessa, continua falando. Peraí. Agora eu me enrolei toda. Tudo bem. Eu que te enrolei, na verdade. Ai, que vergonha, gente. Vou pôr meu fone também, então. Tá, Mas vou deixa até eu abaixar. falar. Oi. Você estava falando, Agora ficou então... super alto. Ah, o pessoal tá falando que tá tudo certo. Você Tá. estava falando, então, que você visitou várias comunidades. Só vou resgatar um pouquinho a pergunta da Fernanda, que ela trouxe um ponto assim que para mim é bastante interessante, que ela perguntou se você conheceu projetos voltados à cultura regenerativa. Especificamente, não. Certo. Especificamente, não. Tem a questão das escolas, não uma comunidade em si. É porque a Green School, ela é considerada uma comunidade relativamente, porque tem membros de vários lugares do mundo que se juntam para educar as crianças, só que tem uma organização por trás disso. E agora, especialmente, ficou uma organização mais privada ainda, sem tanta colaboração dos pais. Então, eu não considero 100% comunidade, porque existe uma organização por trás, privada. Mas eles, a forma de educar é muito interessante e eles têm esse foco, sim, na cultura regenerativa. Maravilha. Eu super recomendo a Green School para quem Muito bom, tem né? interesse nessa educação diferenciada. Maravilha. Vanessa, lembra que eu te falei que esse negócio de live passa rapidinho? Mentira! Eita, já são 8h54! Então, temos 10 minutos. Uhum. E aí eu vou aqui falar um pouquinho. Tem mais uma pergunta, mas antes eu queria só falar as comunidades que eu listei, porque eu acho que é um dos interesses das pessoas, eu acredito que seja. E aí eu tentei pegar comunidades do Brasil todo. Pernambuco tem o sítio Marrabume, que foi uma indicação da galera lá de Fortaleza, que é da família Munique Lupe. E eles tem vários cursos, práticas de yoga, rotina ayurvédica. Então só vou soletrar M-A-H-A-B de bola U-M-I, tá? Pernambuco. Gente, tem Ecovila no Brasil inteiro. Bahia, comunidade em Quiripiracanga, claro, né? Não poderíamos não falar, que fica em Itacaré, Maraú, piracanga.com. E na Bahia também tem a Fundação Terra Mirim, que é muito antiga, que tem muitos cursos, então é possível visitar, fica em Simões Filho, terramirim.org.br. Vou falar rápido. Cara, em Tocantins, não é exatamente uma comunidade intencional, mas é um lugar super bacana, que é a Eco Araguaia Fazenda do Futuro, que é o Guilherme Tiesi que organiza, e você pode ir lá visitar e ficar. É no encontro do Rio do Coco com o Rio Araguaia, dentro da Amazônia.
O Facebook é @Ecoaraguaia, Fazenda do Futuro. Lindo lá. Goiás, a gente tem o Instituto Biorregional do Cerrado, que a Reni é uma das pessoas que está à frente do Instituto. Tem a aldeia Araticum, que fica em Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros. Então é biorregional.eco.br. Aqui no Rio de Janeiro a dica é a El Nagual, por favor, Mariana e Heraldo, em Santo Aleixo Magé, e eles estão recebendo mesmo durante a pandemia, tá? É um lugar maravilhoso, a cachoeira é dentro da propriedade, tem uma cachoeira maior fora, tem horta em formato de espiral, tem bioconstrução, tem, se você não quiser, se quiser ir para a piscina de água natural, tem. Alimentação, Heraldo, chefe de cozinha, maravilhoso. Bom, São Paulo, eu destaco a comunidade Yamaguchi, claro. Nossos convidados da semana passada, Romeu e o Alan, fica em Jaguariúna, São Paulo, yamaguchi.com.br. E Minas, Terra Una, que promove cursos, né? E fica em Liberdade, terrauna.com.br. E são eles que promovem os cursos do Gaia Education no Rio, São Paulo e o online. Né? Eles também têm residência artística, festival O Corpo é uma Festa, entre várias outras atividades. É isso. E no Sul? Cara, eu não peguei nenhuma Ecovila do Sul, mas tem muita. O movimento no Sul, ali, Porto Alegre, Santa Catarina, está muito movimentado. Florianópolis está maravilhoso. Bom, última pergunta. E aí abro para você também trazer, encerrar, né, as suas últimas palavras, que você quiser trazer mais alguma coisa, tá bom? Bom, Como o eu sou voluntária. Ah, desculpa. não, é que tem no Sul, Arca Verde. Bom, Arnaldo Rede Luz, ele perguntou o seguinte: alguma ecovila com viés espiritualista? Olha, eu amo a da Suíça. Schwabenalp. Findhorn é exemplo, né? Você vai lá, você medita 3 vezes por dia e eles meditam desde a fundação todos os dias juntos. Então, Findhorn todos conhecem como a espiritualidade algo muito forte. Mas, por exemplo, essa comunidade da Suíça, que ela não é tão divulgada, mas ela tem membros tão representativos, por exemplo, o Carlos, ele foi fundador da Tamera. A Mônica, os dois são membros lá da diretoria, né, que eles falam. A Mônica, ela foi o RH de Findhorn por 30 anos. Então, são pessoas muito experientes juntas. E o que eu amo dessa comunidade, da espiritualidade de lá, é que eles têm um templo gigante nos Alpes, que você tem todas as religiões representadas. E se você não tiver nenhuma religião também, né, esse templo te abriga da mesma forma, como uma forma só meditativa ali em contato com a natureza, de você ter esse espaço para praticar a sua espiritualidade sozinho ou em comunidade, porque eles oferecem vários eventos também com esse objetivo. Então, é uma comunidade que você pode ir como voluntário ou como hóspede, participante de eventos. E lá também que tem o hóspede com desconto, que aí você voluntaria 2 horas. Então, é um dos meus xodóis. Eu amo. Passei meu primeiro Natal fora do Brasil lá. Foi assim, foram quase 3 meses vivendo em comunidade com esse grupo tão especial. E eu tenho muitas boas lembranças dessa comunidade que eu super recomendo. Agora, aqui no Brasil, como depois que eu entrei nesse meio das ecovilas, fiz o Gaia Education, fui para os eventos de celebração de 10 anos, eu já viajei. Então, e fiquei 3 anos fora. A ideia era ficar 5 anos, né? E aí, voltei por conta da pandemia, mas já devo voltar novamente para o projeto em janeiro, para Moçambique. É uma novidade que eu queria compartilhar. Uau! Furo de reportagem! Uhul! Então, eu devo, se tudo der certo, né? Se as portas estiverem abertas para estrangeiros, a gente vai conseguir começar o projeto em loco, porque a gente já começou online em janeiro. Então, é isso. Eu acho que eu tinha
algumas sugestões como voluntária da GEM também para trazer, de alguns programas que eles têm, que eu acho muito interessante, porque às vezes as pessoas acham que é só o movimento de ecovilas, mas não é. Eles têm também projetos de emergências, né, que ajudam a reconstrução sustentável de comunidades após desastres, ou os próprios refugiados. Tem também a incubação de ecovilas, eles têm projetos que dão suporte para as ecovilas que estão querendo se criar, né, as comunidades intencionais, e tem muitas agora aqui no Brasil mesmo, né, depois desse movimento aí que a gente teve, essa crise pandêmica que levou muita gente a refletir e iniciar essa transição aí também com a gente. Eles têm também as escolas verdes para comunidades sustentáveis, então a gente também tem um programa específico para isso. E as ecovilas urbanas, né, porque às vezes lembra aquela primeira pergunta lá, se as pessoas acham que é só conexão com a natureza, mas também tem as ecovilas urbanas dentro ou ao redor das grandes cidades. No Japão é um grande exemplo disso, essa que o Romeu também tem bastante experiência. E aí eu queria trazer esses programas, né, como referência para quem tiver interesse. No próprio relatório anual que a GEM traz, tem isso bem detalhado, os programas que eles mantêm ao longo do ano. Então, eu acho Maravilha. interessante compartilhar também. Muito bom. Olha, o pessoal está pedindo para colocar os sites, então eu acho que a gente vai fazer um post. A Ilana puxou aí. A Ilana é uma das pessoas do Ecovilas Brasil, e, enfim, que nem todo mundo aqui conhece. Sim, o pessoal. Então a gente deve puxar um post aí com as 7 dicas de Vanessa, os 3 passos e as 7 dicas. E também incluir, colocar todos esses sites que a gente falou. Né, assim, como você falou, né, o site do Casa Brasil aqui no Brasil, ele tem, né, o mapeamento de algumas ecovilas, o próprio site da GEM também tem mapeamento de ecovilas brasileiras, mas é sempre bom ter à mão, né, alguns sites, algumas dicas e tal, e a gente deve fazer um post, então, falando aí pro pessoal. Maravilha. Tá bom? Se quiser minha contribuição, estou à disposição. Tá bom. Queridona, muito obrigada por abrir seu coração aqui um pouquinho, sair aí desse casulo. Te agradeço, gratidão imensa. Seguimos juntas. E o que você precisar, estamos junto aí. Vamos sonhar junto, vamos co-criar esse novo mundo, esse mundo de transição. Né? Vamos. E eu vou fechar com a carta anjo que eu tirei antes de começar. E olha como é poderoso. Resiliência. Uau! Arrou! Eu fecho com essa carta anjo aí. É um chamado, né? É um chamado para as ecovilas e para a regeneração e para quem quer realmente construir um mundo diferente. Resiliência. Vamos em frente, né? Exatamente. Fortes. É isso. Muito obrigada a todos Obrigada, que querida. estiveram aqui com a gente.